Olá, bom dia, paz seja convosco. Estamos aqui hoje nessa live, fazendo a transmissão da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu me chamo Márcio, ajudo o pastor Elinho aqui na direção dos professores. E comigo aqui hoje está o irmão Donizete, professor da classe dos homens. Donizete. Bom dia a todos, paz seja convosco. Aqui do meu lado está o irmão Sidney, professor dos juniores e líder de crianças também. Sim. Bom dia, irmãos, paz de Cristo. Aproveitando a oportunidade hoje, nós escolhemos um tema. A nação toda hoje está em jejum, pela situação que atravessa o nosso país, e a gente, diante da presença do Espírito Santo, vamos estar tentando transmitir o propósito do jejum, não só para a igreja, mas sim para a nação toda. E eu gostaria de abrir a palavra e ler um versículo que está registrado lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Quem quiser abrir a Bíblia aí, fica à vontade. Eu vou ler apenas 4 versículos. Vamos lá. Filhos de Amon, e com eles os amonitas, vieram para a batalha contra Josafá. Então vieram ali alguns que contaram a Josafá, dizendo: vem ali uma grande multidão contra ti, da além do mar, neste lado da Síria. E eis que eles estão em Azazon, Tamar, que é em Gidi. E Josafá temeu, e pôs buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. E Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá, eles vinham buscar ao Senhor. Aqui nós vemos que Josafá, foi pego de surpresa, ele estava bem, estava tranquilo, bem com seus vizinhos, e de repente ele recebe a notícia que alguns reis estavam se reunindo para pelejar contra ele na guerra. Ele não teve outra alternativa, já que uma vez o pessoal de Judá era pequeno referente à quantidade de inimigos que vinham os atacar. Ele não havia se preparado militarmente para poder estar combatendo com guerra nesse momento, e o único recurso que ele teve: eu vou buscar ao Senhor, E aqui a gente vê que, além dele buscar ao Senhor, ele colocou toda a nação para jejuar. Semelhantemente o que nós estamos vivendo hoje, a situação que está na mídia, que está passando aí de conhecimento de todos, não só da nossa nação, mas do planeta todo. Josafá se pôs em si, não somente ele, mas também ele divulgou o jejum em toda a nação. Diferentemente de alguns outros líderes que a gente vê na passagem, quando ele passava por algum problema dessa natureza, o que ele fazia? Ele iria buscar ao Senhor, ia pedir auxílio para que Deus o livrasse, para que Deus o livrasse da guerra ou dessa vitória. Não, Josafá, além dele fazer isso, ele ainda convocou um jejum, para que toda a nação juntamente com ele, viesse pelejar nessa guerra. E você descorrendo o capítulo aí, você vai ver que a vitória dele foi certa, Deus preparou tudo, Deus organizou tudo, que Josafá saiu vitorioso. Embora mais lá para frente você vai ver que foram só por cantos de hinos, de louvores e adoração a Deus, mas o princípio de tudo foi ele buscar ao Senhor, estar em oração, e além dele estar jejuando, ele colocando o povo inteiro para jejuar. Foram as duas armas que até a gente comenta, são as armas espirituais. Ele não tinha arma bélica, ele não tinha pessoal treinado, eram 3 nações, se eu não me engano, que vinham para poder pelejar contra Josafá. Mas Deus, não deixou o seu povo ser humilhado, mas precisou de uma ação do líder, precisou de uma ação, de uma direção, precisou da ação do rei para ele determinar e colocar o povo para orar. Então a gente vê que a vitória veio, a vitória foi certa, sem colocar as mãos em nenhuma arma. Deus preparou tudo e deu os inimigos na mão de Josafá,
e de toda a terra de Judá. Qual foi a função deles depois? Só lá recolher os despojos da guerra. Essa foi a função dele, né? E que nesse dia, hoje, que está sendo proclamado, né, o jejum nacional para a nossa nação, que Deus vem estar olhando para nós dessa mesma maneira. E nós, né, que Deus vem estar na direção. A gente não sabe qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. A gente não sabe o que Deus tem para nós. Mas nós sabemos o que a gente temos que fazer para conseguir a vitória, né? Às vezes Deus permite certas coisas no meio do seu povo, para quê? Para que haja um despertamento. E esse despertamento chegou, meus irmãos. A gente chegou numa situação que não tem mais o que fazer. Vocês veem aí a situação, chegou a um ponto que igrejas não estão tendo culto. E a gente fica imaginando, a gente particularmente aqui, eu conheço o Cid, conheço o Donizete, nós sempre fomos frequentes aqui na igreja. Em todos os cultos nós estávamos aqui. É culto de segunda de oração, culto de terça, é culto de sábado, é culto de domingo, é ensaio. A gente estamos o que a gente está fazendo? O que eu vejo de pessoas como a gente aqui? Nós estávamos tendo reserva para este momento, né? Então eu me vejo dessa forma, que Deus, para aqueles que estavam firmes nos seus caminhos, seguindo e estando aqui adorando a Deus, cultuando a Deus, mas Deus estava já nos preparando para um momento desse. Quer dizer, agora nós temos que ficar em casa, assistir os cultos pela live, acabou aquele movimento de ir na igreja, de buscar a Deus na igreja, temos que buscar a Deus em casa. Então eu vejo que foi uma preparação, né, para o povo de Deus, assim, para a gente passar e suportar por essa fase que não está fácil. Mas eu creio, da mesma maneira que Deus deu a vitória para Josafá, Ele dará para nós e para toda a nação, em geral. Tá bom? Então a gente escolheu esse tema, tá? O propósito do jejum, e vamos estar aqui, juntamente nós três aqui debatendo, tentando explanar para vocês como que funciona o jejum, qual que é a natureza do jejum, para que serve o jejum. Pode ser que alguns itens não dê tempo da gente estar passando, tá? Aí a gente pega uma outra data para passar. De repente, se nós falar alguma coisa aqui que foge um pouco do comum, eu peço desculpa para os irmãos, porque a gente estamos buscando, né? E não é fácil, né? Mas eu creio que o Espírito Santo, assim como Ele trabalhou na nossa vida, para que nós compreendêssemos e entendêssemos da nossa forma, venha transmitir para vocês de uma forma sobrenatural. Eu creio em nome de Jesus, ok? Eu vou estar passando agora a palavra para o Donizete, ele vai estar dando a sequência no que ele preparou, e logo em seguida a gente vai estar passando para o Cid para ele também dar a sequência e para a gente estar finalizando. Aí, Donizete. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade e estou muito grato a Deus, e nosso Deus é um Deus de milagre, né? Ele tem feito na minha vida, tem feito na vida de muitas pessoas que eu conheço, e o motivo de eu estar aqui é um milagre. Então nós vamos falar desse assunto que é bastante interessante e oportuno, e hoje a maioria está envolvido, né? Não só local, mas praticamente mundial. Então todos os líderes estão convocou, e é uma responsabilidade muito grande nossa, né, de tentar passar algo ou esclarecer algo que é bastante conhecido e praticado, principalmente no meio cristão. Mas a gente vai tentar esclarecer o que a gente entendeu e que o Espírito Santo possa, né, esclarecer e fazer milagre, para que todos nós venhamos a melhorar e ter mais conhecimento nessa área. Então eu gostaria de passar para o Sidney, para ele fazer a introdução, e depois eu continuo mais na conclusão. Então, gente, o jejum é um ato muito comum no meio cristão. É um ato comum e é um ato assim. O jejum é um ato de fé. É um ato de fé onde você vai aquebrantar sua carne, onde você vai ficar mais sensível à voz de Deus. Então o jejum geralmente ele junto com o jejum existe a oração,
existe a leitura da palavra. Então o jejum você vai fazendo o quê? Você vai aumentando a sua área espiritual. O jejum é um meio evangélico, é um ato muito comum, é um ato de fé, realmente. E para o jejum, existem alguns tipos de jejum. Eu anotei aqui, né, quais os tipos de jejum que existem na Bíblia. Então o jejum, existem 3 tipos de jejum. Existe o jejum total, onde você realmente abstém de comida, abstém de bebidas, então você faz aquele jejum total. Existe o jejum parcial, onde você vai deixar de se alimentar de alguma refeição durante o seu dia e você vai ingerir alguns tipos de líquidos. Existe também o jejum, ele fala o jejum parcial, existe o jejum sobrenatural, aquele jejum de mais dias, onde você entra naquele jejum de 3 dias, 21 dias, existe até o jejum de 40 dias, que é o mais sobrenatural. Então aí você vai ver a sua condição física, qual o tipo de jejum que você pode entrar perante Deus, porque o jejum é um voto, e a palavra de Deus fala, se você vai votar e não vai cumprir, não faça voto. Então se eu for fazer um jejum e não cumprir, então eu estou fazendo o quê? Errado perante Deus. Então eu vou fazer um jejum nas minhas condições físicas, onde eu sou o templo do Espírito Santo, eu não posso fazer um jejum onde vai acarretar mal no meu físico, então eu estou machucando, estou prejudicando o meu físico, que é o templo do Espírito Santo. Então eu faço um jejum onde Deus vai se agradar. Então é uma coisa que eu posso fazer para Deus, onde eu vou mortificar minha carne, onde eu vou fazer uma coisa que vai agradar a Deus. O jejum não é sacrifício, jejum não é passar fome, jejum não é uma coisa que você vai fazer e vai murmurar. Jesus mesmo fala, né? Quando você vai jejuar, não adianta você abaixar seu semblante, não adianta você espadifar o cabelo, colocar roupas, eu estou jejuando. Não, haja naturalmente, você vai fazer um jejum, é você e Deus, ninguém precisa ficar sabendo. Hoje é um dia que foi convocado para a nação, então assim, é um jejum nacional. Mas durante o seu dia a dia, você pode fazer o seu jejum, é você e Deus, haja naturalmente. Para jejuns também, existe o quê? A Bíblia fala, né, dos tipos de jejum, e como é que eu tenho que fazer? Primeiramente, aqui fala, ora a Deus pedindo orientação para Deus sobre o propósito do seu jejum. Nosso propósito hoje para a nação brasileira é para que Deus venha colocar as mãos na parte econômica, para que Deus venha colocar as mãos na parte da saúde, para que Deus venha fazer o quê? Um milagre nesse meio que está havendo esse caos mundial, né? Então ore para Deus sobre o seu propósito. Estabeleça o tempo de duração do seu jejum. Eu consigo fazer um jejum total durante o dia todo. Vou ficar sem o café, sem o almoço, vou entregar meu jejum somente às 6 da tarde. Glória a Deus se você consegue. Mas tem pessoas que não conseguem, pessoas de idade, pessoas com condições físicas, pessoas que tomam medicamento. Então faça o quê? Não faça um jejum parcial, dedique o tempo, vou ficar sem o meu café, eu vou entregar meu jejum na hora do almoço, vou ficar sem o café, sem o almoço. Estabeleça um tempo, você e Deus, e decida o quê? O que comer? Nesse jejum eu vou ficar o quê? Eu vou ficar sem me alimentar, sem beber líquidos, é você e Deus. Então o jejum é isso, os tipos de jejum, durante o jejum e o propósito de jejum. Amém? Sidney, só para antes da gente ver, a gente estava comentando alguma coisa nesse sentido, estava falando, né? Algumas pessoas dizem, outros não, né? Muitos são contrários, outros são a favor, né? Mas na realidade a gente sabe que todo cristão vive debaixo da oração do jejum. Não tem. Oração, jejum, leitura da palavra. Então não adianta nada eu falar assim, eu vou jejuar no feriado. Entendeu? Para mim, na minha percepção, porque o feriado vai ser um dia que eu vou estar em casa, eu posso acordar, vou jejuar até meio-dia, eu posso acordar 10 horas, quer dizer, 2 horas de jejum. Então o jejum em si, além dele ser algo que venha mortificar a carne em si, ela serve para quê? Para que nós ficamos sensíveis à voz de Deus, para que nós se aproximamos mais da presença de Deus, para que nós possamos sentir mais a presença de Deus, não somente jejuando, mas jejuando, orando, lendo a palavra, acaba sendo em si um conjunto. Não é uma corrente. É uma corrente, é um conjunto um interligado ao outro, porque às vezes você vou jejuar, mas daí eu vou fazer o jejum, ou eu vou na casa do fulano, ou eu vou ficar no celular passando 2, 3 horas, ou eu vou ficar na frente de uma TV, e normalmente o jejum é para você se consagrar, é um período que você vai retirar para você ficar exclusivamente buscando a Deus. Lógico que alguns dias vai ficar difícil, porque muita gente trabalha, né? Então, todos nós trabalhamos, e nós temos que jejuar
escolher às vezes o período de serviço. Então aí Deus é conhecedor de todas as coisas. Deus sabe o intuito do seu coração, que a sua vontade qual que seria? De estar lá buscando, lendo a palavra, mas no seu coração você está intimamente ligado a Deus. Mesmo lá na sua máquina, mesmo você fazendo atendimento pessoal, mesmo você fazendo, mas na sua cabeça você está em jejum. Está andando em espírito, jejuando, né? Meditando na palavra. Às vezes você passou a noite lendo, amanheceu, leu alguns versículos, aqueles versículos ficam inculcados na sua cabeça e você vai trazendo à memória aqueles versículos para quê? Para te lembrar não em si do sacrifício, né? Mas do propósito que você está fazendo com Deus, né? Às vezes tem gente que faz o jejum, tem algum propósito específico, né? Vou fazer, né, um jejum, de repente para um familiar, ou para a conversão de algum familiar seu, ou para a conversão do seu filho, ou para algum desse tipo. Tem gente que já não, eu vou fazer o jejum para me ficar mais perto de Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer da minha vida, o que Deus tem para mim, mas eu já estou me preparando, tá? Eu vou fazer um jejum e vou estar na presença de Deus constante. Eu queria só que você falasse, né, a gente havia comentado alguma coisa. Uns falam que o jejum é um ato de fé, outros falam que não, que a fé não tem nada a ver com o jejum é uma coisa, a fé é outra. Explica pra gente como que fica essa parte aí, se você, pelo que você leu, pelo que você acompanhou, o jejum é um ato de fé em Deus, sim ou não? É um ato de fé, porque a Bíblia fala, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E como aquela passagem que Jesus estava falando de Mateus lá, os discípulos, na época de Jesus, eles não tinham o hábito de jejuar, mas depois sim de Jesus, eles continuaram o hábito de jejuar. Tanto é que questionaram com João jejuava, se Jesus não jejuava. E houve uma situação que houve um menino lá endemoniado e os discípulos conseguiram expulsar o demônio. Aí Jesus explicou sobre a fé, se tivesse uma fé como um grão de mostarda, o que ele pedisse aconteceria. Aí perguntaram, por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? Ele falou assim, isso aí tem casca de demônio que só sai com jejum e oração. Então isso aí é o jejum e oração e a fé. Então isso aí, vamos supor, tem situações na vida que o jejum realmente é um ato de fé. Se eu creio em Deus, se eu creio que Deus vai modificar, se Deus vai fazer alguma coisa, realmente é um elo. É a fé, é o jejum, é a oração, é a comunhão com Deus, é uma sequência. Então o jejum realmente é um ato de fé. Eu estou crendo em Deus, que Deus vai fazer movimentar a nação brasileira. E só complementando o que você está falando ali sobre o jejum, às vezes a pessoa trabalha, você tem que andar em espírito. Andar em espírito é isso, eu estou atendendo, eu estou trabalhando, eu estou limpando a casa, muitas pessoas estão em casa ali nos afazeres, então o quê? Andando em espírito. Aconteceu com Esdras. Esdras também, ele tinha o dia a dia dele, né, o serviço dele, ele colocou a mão no jejum e ele não podia ficar parado ali. O que ele fez? Ele teve o trabalho dele, o dia todo dele ali nos afazeres de Esdras, e ele continuou realmente o quê? Trabalhando, mas com o coração voltado a Deus, jejuando ali, buscando de Deus. No momento propício ali, ele sempre estava, como você está falando, lembrando das passagens, lembrando da presença de Deus, e constantemente. Então o jejum é isso, é você e Deus, um ato de fé. Você crê em Deus que você pode fazer. Senão, se você não tiver fé que Jesus vai mover, que o jejum vai fazer alguma coisa, você está passando fome, né? Aí isso seria o quê? Uma dieta. Fazer uma dieta, vou ficar sem comer. Então muitas pessoas aí fazem hoje em dia uma dieta, passa fome, né? Então não, jejum você tem que crer realmente que é um ato de fé que Deus vai mover. Deus vai mexer na situação do impossível. E muitas vezes a gente vê na Bíblia, na palavra de Deus, várias pessoas, né? Daniel, Esther, Êxodo, Josafá, quantas pessoas aí numa situação difícil acreditaram em Deus e se agarraram no jejum e na oração. Amém. Você comentou também referente ao jejum parcial, né? Isso, parcial. O jejum parcial, que mais conhecido ficou, né, o jejum de Daniel, né? Nós temos aí um jejum, uma das espécies de jejum que é o total, que foi de Jesus no caso, né? A gente não ficou definido. Aí temos o de Esther, que ficou declarado 3 dias jejum total. E tem aquele jejum sobrenatural celestial que foi feito com Moisés, né? Moisés e Elias, de 40 dias, mas lá ficou sobrenatural, jejum celestial, né? Então nós vemos aqui que o jejum em si acaba sendo um aglomerado de situações, né? E às vezes foi o que o Sidney acabou comentando, não adianta às vezes você fazer um jejum que venha te trazer algum malefício.
Se você fizer algo que vai te trazer algum malefício, suponhamos que a pessoa tenha que tomar um medicamento em certo horário, eu vou fazer jejum e não vou tomar o medicamento. Pela fé, irmãos, eu creio que Deus vai te guardar. Pela fé que você teve de estar fazendo jejum, tá? E que Deus vai estar com você, eu creio que Jesus vai guardar. Mas isso seria um pouco de, como vamos dizer assim, de negligência, né? Você estaria produzindo uma negligência, porque se você tem que tomar um medicamento e eu não vou tomar um medicamento para fazer um jejum, se você crê em Deus, que Deus vai fazer, não vício, não venha te acarretar nenhum prejuízo, eu creio, mas seria um pouco de negligência da parte nossa, ser humano, do coração nosso, porque nós temos o coração pecaminoso, nós temos a natureza pecaminosa, né? E na realidade, a partir do momento que eu faço algo desse sentido, e às vezes gera uma dúvida no meu coração, pronto, minha fé já foi abalada. Então, você vai fazer um jejum, faça um jejum, né? Dentro das suas necessidades, dentro das suas possibilidades. Nós temos o jejum total. Esse daí é só para, né, assim, ficar 3, 4 dias aí, são poucos os que exercem, né? Mas também a gente não está aqui para criticar, que Deus continue te abençoando, que Deus continue, né, te dando graça para você continuar a fazer muito mais e com isso incentivar outras pessoas a estar fazendo. E teria o jejum de horas, né, de dias, ficar o dia de jejum, horas de jejum. Por quê? Porque eu vejo que Deus, irmãos, às vezes a pessoa faz algum tipo de jejum e fica se mostrando, né? Não, isso. Não pode. Tem caso aí, às vezes você vai conversar com a pessoa já tem o telefone falando, sabe assim, se expondo o que está sendo feito. E já houve uma passagem que, né? Jesus mesmo falou, quando jejuar, entra no lugar secreto do seu quarto, busca Deus, ora a Deus, e não precisa sair falando para ninguém que você está jejum. Por quê? Porque Deus está acima das suas condições físicas, né? Deus está acima de tudo. Então, de repente, se você vem a fazer algo que você acha que de repente eu vou fazer que venha me prejudicar, então não faça. Deus não quer sacrifício, tá? É isso, vamos deixar bem claro que o jejum, ele não é um sacrifício. O sacrifício já foi feito por nós lá na cruz. Então o sacrifício já foi feito por nós. O que Ele quer nós é um coração puro, um coração sincero. Então eu vou me jejuar, vou jejuar para ficar mais perto de Deus, para sentir mais a presença de Deus, para me estar em mais comunhão com Deus. Entendeu? Se eu oro um dia na semana, eu vou começar a orar 2 dias na semana, 3 dias na semana, daqui a pouco você já está orando e está jejuando todos os dias. Porque não adianta nada, às vezes a pessoa não jejua, é que hoje acaba sendo um dia propício, né? É um domingo, né? Muitas empresas estão paradas, muita gente em casa, então hoje é um dia propício para você fazer o jejum, porque você está em casa, né? Ficou fácil para todo mundo, foi delegado esse dia do jejum nacional pela situação que nós atravessamos, irmão. Só no jejum. Eu acho assim, o cristão tem mais que a obrigação de participar do jejum desse. Hoje não tem desculpa, né? Porque não precisou levantar cedo para vir na igreja, porque tem gente que não consegue ficar sem tomar um café, tem gente que não consegue ficar sem comer um pão, mas hoje não, hoje foi um dia propício para você estar vindo aqui participar, para você estar participando desse jejum, né? E para Deus, que Deus venha dar vitória à nossa nação. Então eu vejo assim que a parte física, por mais que às vezes a gente fica debilitado, né? Não adianta nada, a pessoa nunca jejuou, ou às vezes faz anos que não jejua, mas eu vou fazer um jejum de 12 horas. Não, você vai fazer o jejum, você vai passar mal, você vai ficar se lamentando, você vai ficar choramingando, vai ficar reclamando com a esposa que está com dor de cabeça, vai ficar reclamando com o filho que está com fome, o seu humor, o seu psicológico vai ficar alterado, você vai virar até com o cachorro da sua casa. Então, comece gradualmente, né? Igual a oração, como o pastor Hélio sempre fala. Você tem dificuldade de orar? Começa a orar 5 minutos, começa a orar 10, 20, meia hora, daqui a pouco você já está 1 ou 2 horas orando, não percebe. O jejum também seria seguindo na mesma direção, né? Começa aí jejuando 2 horas por dia, entendeu? Tem gente que levanta 8 horas, tem gente que levanta 5 horas, né? Então, começa 2 horas por dia, daqui a pouco começa 4, daqui a pouco você vai para 6, 8, depois você está jejuando 12 horas, que eu creio que é um jejum que é para vitorioso, irmãos.
A pessoa ficar sem tomar, principalmente o jejum seco, né? O jejum total. A pessoa ficar sem tomar o café da manhã, a pessoa ficar sem o almoço, sem ficar janta, meu, Deus, né? Deus se agrada mesmo. Isso você pode crer, pode confiar que Deus se agrada de todo o coração, né? E que Deus venha dar forças para quem exerce essa função, para quem exerce essa atividade dentro da igreja, que, como eu disse, na realidade é a natureza cristã de todos os cristãos. É oração, leitura da palavra e jejum. Isso aí a gente não tem o que tirar. Não tem como você deixar fora, vai. Não, eu sou um cristão, mas eu só gosto de ler a palavra. Eu sou um cristão, mas eu só gosto de orar. Eu sou um cristão, mas só gosto de jejuar. Não, é um conjunto que vai formar o caráter do cristão. O cristão que ora, o cristão que jejua, ele fica mais fácil de você conversar, ele fica mais fácil de você dialogar, né? Você vai falar com ele, ele entende mais. Você vai conversar com ele compreende mais. Tudo que você precisar, ele vai estar pronto para te ajudar, entendeu? Então fica mais fácil até do pastor em si, né? Do pastor lidar com os cristãos que jejuam, com o cristão que ora, com os cristãos que lê a palavra de Deus. E que nós continuemos, né? Que esse período de parada, de interrupção que nós temos no culto, que esses irmãos não venham se esfriar. Não venham deixar a chama se apagar, mas que ele venham permanecer, que venha aumentar pela calamidade que estamos passando, que nós venhamos crescer em fé, crescer em graça, crescer em conhecimento, né? O Espírito Santo de Deus te persevere, que te permaneça e que te aumente nessas qualidades, né? Que a gente não deixa o foco desviar, porque é natural, né? Às vezes muitas empresas estão paradas, aí o cara levanta 10 horas, né? A mulher levanta às 10 horas, aí daqui a pouco já começa a olhar o celular e começa a ver as notícias, pelo amor de Deus, né? Não vai te ajudar em nada, não vai te trazer benefício em nada. Liga a TV, é a mesma situação, né? Pela televisão nós já estamos todos mortos, então quer dizer, você fica em pânico. Aí a pessoa vai orar, e o que a pessoa vai fazer na hora que ela vai orar? Ela só vai clamar. Só vai clamar, né? Só vai clamar, só vai clamar e só vai reclamar. Deixa eu fazer uma pergunta nesse sentido para tentar esclarecer um pouco. Então, estudando, eu percebi que o jejum, o significado do jejum, original mesmo pela Bíblia, é a abstinência de alimento e água. Isso seria no significado grego, né? No Novo Testamento, escrito em grego. No hebraico, é tapar a boca. Literalmente. Então, seria o significado. Tapar a boca para você não se alimentar. Então seria a abstinência de alimento. No caso hoje, nós temos uma dificuldade, né, de jejuar, abster-se do alimento, porque o alimento é muito bom, é muito saudável. Hoje nós temos muitas opções. Na minha época não, a gente só tinha essa opção de comer o bom e o bem no Natal. Hoje são todos os dias, né? Principalmente quem mora em Limeira, mora no estado de São Paulo, né? Tem muita fartura. Mas então seria isso. No momento que você está passando fome de alimento terreno, está afligindo a sua alma, no momento que você está passando fome, deixando de alimentar o seu corpo, o jejum você está alimentando o espírito, você está em comunhão com Deus. Então você está tendo um momento ali que você está diretamente em comunhão com Deus. E o jejum é o reforço da oração. Então sempre que nós estamos jejuando, nós estamos também em espírito de oração. E no caso, hoje que nós temos uma dificuldade, né, de ficar muito tempo na internet, ficar muito tempo hoje no Facebook, e vamos dizer assim, até na TV também, que hoje tem de tudo, filme, série, futebol. Então no caso de você se decidir, falar, eu quero ficar um período alimentando o meu espírito, e não alimentando o meu corpo. É um propósito, no caso de você evitar ficar no Face ou ficar
ficar muitas horas assistindo TV, você pode fazer um propósito de não fazer isso e ficar meditando na palavra de Deus e fazendo outra atividade, tirar o foco, porque se você se tornar escravo disso, todos os dias você perder muito tempo naquilo, então você está sendo escravo daquilo. Então não seria um jejum, mas seria uma disciplina de si mesmo, você tentando melhorar. Seria tipo uma abstinência, né? Se abstendo de algo que te atrai, né? Suponhamos, tem gente que chega em casa e não aguenta pegar o celular. E ali as pessoas ficam 3, 4 horas no celular, não dá atenção para o filho, não dá atenção para a esposa, aí ele vai ver, daqui a pouco passa 1 hora, 2 horas, 3 horas e a coisa vai embora. Aproveitando o gancho, Cosete, que você já adentrou, explica para a gente, só deixa assim exemplificado, qual a diferença do jejum e do voto? O que significa o voto? Qual que é o que significa o jejum e qual que é a diferença entre os dois em si? Qual o critério que é usado entre os dois? Porque tem muita gente que confunde, né? O voto e o jejum. Então, tipo assim, eu estou jejuando eu estou usando a internet em jejum, não. É igual né, a gente falar, hoje eu gosto de futebol. É a mesma coisa eu chegar e falar assim, hoje eu não vou jogar futebol. Eu não vejo como em jejum. Isso que o voto. Então, explica, aproveitando aí que você já deu conhecimento na sua fala aí. Já explica para a gente esse detalhe e já dá sequência que você preparou aí. Certo. Eu acho que seria isso mesmo. Jejum é mais correto biblicamente, né? E até mesmo pelo seu significado, é a abstinência de alimento, de água. Agora, pela fé, nós podemos alcançar vários objetivos. Se nós fizermos um voto de não assistir futebol durante um mês, aí eu acho que é um voto. Então você está se disciplinando assim para se tornar um ser humano melhor. Se você fica muito tempo fazendo fofoca, falando mal dos outros, falando mal do pastor, falando mal dos irmãos, você pode fazer um voto também de fazer abstinência de essa atitude sua ou nossa, né? E ficar um período, talvez 1 ano, ou né, alguns têm dificuldade, faz de um dia, começa de um dia, talvez de algumas horas, né, primeiro, e depois vai aumentando. Então é um propósito que você está fazendo, mas você, através dessa fé, desse propósito, você vai alcançar. É a mesma coisa a questão de você querer um trabalho, querer passar numa faculdade. Então não é a abstinência de alimento, mas é um propósito. Então, por fé, você vai fazer algo que vai agradar a Deus e você vai ter comunhão com Deus e através disso a sua oração vai chegar com mais facilidade a Deus. Então, eu vejo dessa forma, apesar de ter muitas linhas de pensamento, né, alguns não concordam muito com o jejum nos dias atuais, mas o próprio Jesus, né, pelo texto que nós lemos, vamos ler e preparamos, está em Marcos 9, 28 e 29. Então Jesus foi questionado, principalmente pelos seus discípulos, né? Então está escrito assim: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Então aqui os discípulos de Jesus, os apóstolos, perguntando para ele por que eles não puderam expulsar aquele espírito imundo que estava naquele menino. E Jesus disse a eles ali que só era possível expulsar aquela espécie de demônio com oração e jejum. Então estão os dois aí, oração e jejum. Caminhando junto. E aqui nós vemos que Jesus, ele jejuou 40 dias para iniciar o seu ministério. Então está registrado no livro de Mateus, capítulo 1, do versículo 1 ao 4,
que Jesus ele jejuou 40 dias antes de iniciar o seu ministério. Então Jesus jejuou. Os discípulos de Jesus, eles deveriam estar jejuando também. Se eles estivessem acompanhando o mestre jejuando, eles tinham conseguido expulsar aquele demônio. Apesar de, no capítulo 9 de Mateus, capítulo 9, versículo 14, confirmar, o próprio Jesus, ele disse aos discípulos de João, é isso mesmo, Mateus capítulo 9, versículo 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus? Muitas vezes teus discípulos não jejuam. Respondeu-lhe Jesus: pode acaso estar triste os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, nesses dias hão de jejuar. Então, apesar de nesse texto Jesus está dizendo que não havia necessidade ainda dos discípulos jejuar porque eles estavam com Jesus, ele estava comparando com uma festa, né, que os convidados estavam com o noivo, e todos estavam alegres. Então não justificaria eles estarem tristes, afligindo a sua alma, sem comer, né, porque o noivo estava presente. Mas ia chegar o momento que o noivo ia ser retirado, então haveria necessidade deles jejuarem. Então isso foi o que Jesus dizendo para os apóstolos, seus discípulos, referindo, né, ou justificando o motivo que eles não estavam jejuando. Mas o certo era eles estar em jejum acompanhando o mestre, porque Jesus ele orava bastante, né? E nós temos esses exemplos. Nós temos exemplo também que a igreja no início ela jejuou, ela praticou o jejum. Então nós vemos que o apóstolo Paulo também, né, no seu ministério, ele jejuava bastante. Então nós vemos que quando o apóstolo Paulo foi separado, escolhido junto com Barnabé para ser missionário, no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 ao 3, nós vemos que ali eles estavam em jejum e a igreja em si, em Antioquia, também estava em jejum. Por isso, né, eles foram separados e escolhidos para o ministério. Então era uma prática. Nós vemos também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 30, que o centurião Cornélio, ele também, né, ele estava em jejum e por isso foi visitado por um anjo e ali ele alcançou um milagre, né, que Deus acabou enviando, dando uma visão para Pedro. Pedro depois foi lá na casa dele, orou com ele e ali todos foram batizados com o Espírito Santo. Então uma prática do Novo Testamento que é necessária, né? Hoje nós vemos que há necessidade também de nós jejuarmos para estar próximo de Deus e alcançar vitória em muita situação, e principalmente na oração, porque Deus vai ouvir a nossa oração, né? Vai ser mais fácil, né? Vai ficar mais fácil se nós orarmos e jejuarmos. Então nós vemos também que o apóstolo Paulo, durante o seu ministério, ele jejuava. Então em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 5, está escrito que Paulo, né, defendendo o seu ministério, ali falando do seu ministério, você acha, Thomas? 6,5. Isso, 6,5.
Isso, eu vou abrir no 11:27, e no 11:27 ele está dizendo, defendendo isso também. Fala assim, ó. Para vos envergonhar, eu digo, não há pois entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. É o 2 Coríntios 6:5. Nos açoites, nas prisões, nos testemunhos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Isso, então aqui ele defendendo o seu ministério, explicando as dificuldades que ele teve, né, ele dizendo aqui que em jejum também, né, e no capítulo 11, versículo 27, ele também falando das situações que ele passou no seu ministério ali, e ele afirma novamente a questão do jejum. Então está escrito assim: em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Então aqui vê que ele separa fome, sede e jejum. Então ele tinha um propósito e ele tinha convicção daquilo que era jejum e aquilo que era passar fome e passar sede. Então, realmente o jejum não é passar fome, e sim você ter um propósito, estar em espírito de oração, aproximando-se de Deus. Então nós vemos aqui, nós entendemos que o próprio Jesus fez o jejum, né? Praticou o jejum, os apóstolos também, e a igreja primitiva também. E no Antigo Testamento, então já foi citado alguns exemplos, né, que a prática do jejum era frequente, tanto para a nação de Israel, que era o povo de Deus, o povo separado, né, eles praticavam o jejum. Na lei de Moisés tinha também o dia do jejum. Então era uma prática que dava vitória ao povo de Deus, mas não só ao povo de Deus também. Se nós lermos ou lembrarmos da situação de Nínive, não fazia parte do povo de Deus, mas Deus enviou o profeta Jonas, e Jonas foi ali e anunciou, avisou eles que Deus estava revoltado com eles, não estava aceitando a atitude deles, ele estava exagerando, já tinha atingido o limite máximo de pecado, e Deus não ia tolerar mais aquela nação, ia destruir aquela nação em 40 dias, se não me engano. E Jonas acabou indo lá, teve que ir passar por aquela situação, né, de um grande peixe engolir ele, porque ele estava resistente, não queria ir, estava com medo, na verdade, daquela nação. Mas ele acabou indo, anunciou, e ali o rei, mesmo ele não fazendo parte da nação escolhida, do povo de Deus, da igreja, vamos dizer assim, mas ele aderiu ao jejum total. E ali ele decretou em todo o seu país o jejum. E ele fez mais ainda, ele foi além. A fé dele foi tão alta que ele falou: não alimenta também os animais. Então os animais também tiveram que jejuar, e Deus ouviu a oração dele e eles foram vitoriosos. Deus não destruiu eles, Deus perdoou eles e eles permaneceram. Então nós vemos que o jejum é muito além disso. Então o jejum hoje, ele tem que ser praticado também, porque Jesus não mudou, Jesus continua sendo o mesmo. Deus também, ele não mudou, Deus, ele continua sendo o mesmo. No início, Deus tinha comunhão com o homem, ele falava com o homem, e o homem falava com Deus. E hoje não é diferente. Deus, ele quer que nós falamos com ele.
Ele quer que nós tenhamos essa comunhão na oração, e o jejum nos ajuda a desprender, a deixar as coisas terrenas. O alimento, que é muito bom, né? Algumas, vou dizer assim, situações que nos trazem um conforto, que nos traz um prazer muito grande, e nós acostumamos a fazer, porque não é só o mal que nos leva a se distanciar de Deus. O bom também nos leva longe de Deus. Muitas pessoas, né, que consideram o dinheiro bom, então quando ele adquire muito dinheiro, ele tem algo tão bom ali que leva ele para onde ele querer. Então ele acaba indo para todos os lugares, mas não vai para a presença de Deus. E o jejum leva a pessoa à presença de Deus. Então, o jejum, ele é muito mais do que nós consideramos. Então, só para finalizar e concluir, que o jejum é muito mais além do que nós pensamos ou sabemos. É lógico que nós estamos falando com pessoas que têm conhecimento, que é cristão, né, teria a capacidade, faria muito melhor, falaria bem melhor do que eu, mas nós sabemos, né, que tem momentos que nós esquecemos ou não temos a palavra de Deus totalmente no nosso coração. Mas Isaías, no capítulo 58, do versículo 1 ao 11, ali está dizendo que esse jejum que eles estavam praticando ali não agradava a Deus. Era um jejum que Deus não aceitava. Por quê? Eles estavam jejuando para seus prazeres, para satisfazer a si próprio. Eles não estavam pensando no próximo, eles não estavam pensando no reino de Deus. Então Deus não aceitou aquele jejum e ele deixou escrito. Então ele deixa bem claro nesse texto que o jejum é a abstinência de alimento. Mas você, para fazer um jejum que Deus aceita e receba e aceite a sua oração também, você precisa amar o próximo e praticar a palavra. Então o jejum em si, se você fizer só ele, é só passar fome. Mas se você fizer o jejum visando o reino de Deus, visando a fazer a obra de Deus, visando a cumprir os mandamentos de Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, que é amar o próximo como a si mesmo, esse é o verdadeiro jejum. Então Isaías 58, se você puder me ajudar, lendo Isaías, eu posso te ajudar também lendo alguns versículos. Eu vou começar aqui, leio até o 5 e você lê do 5 para frente. Então Isaías capítulo 58, versículo 1, nós vamos ler até o 11. Vou ler do 1 ao 5. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia no meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atende? Para isso, por que afligimos a nossa alma? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exiges que se faça todo o vosso trabalho.
Eis que o dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses. Versículo 4. Eis que jejuais para contenda e rixas, e para ferirdes com punhos iníquos, pecado, jejuando, assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflinja a sua alma, que incline sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si como saco de cinzas? Chamarás tu a um jejum o dia aprazível ao Senhor. Porventura não é este o jejum que escolhi? Porque soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados e despedaçados todo o jugo. Porventura não também que raspastes, que repartas o teu pão ao faminto, e recolhas em si a casas os pobres desarraigados? E vendo o nu o cubras, e não te escondas a tua carne? Então repares a tua luz como a alva, e a tua cura resplandecente brotará, e a tua justiça te diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua resguardada. Então clamas ao Senhor, ele te responderá, lhe darás ele e dirás, eis aqui, e tirareis do meio de ti o jugo, e esconder-te o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a tua alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia, e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca se faltam. Amém? Então, desse texto fica claro que o jejum não é só abster-se de alimento. Então há necessidade também de amarmos o próximo, de dividir, de ajudar. Então, nesse momento de crise, também não é só jejuar. Devemos ajudar o próximo, devemos ajudar os próprios irmãos. Muitas vezes nós jejuamos, buscamos a Deus, ficamos na igreja, mas não damos oferta, não damos dízimo, Mantimento. e isso é uma maneira de ajudar o próximo. Então, nem o mínimo, às vezes, nós que falamos, que dizemos que somos igreja, que somos pastores, que somos diáconos, que somos professor, somos filhos de Deus, somos uma nação santa, fazemos jejum, oramos, frequentamos uma comunidade, mas não fazemos a nossa parte, o mínimo, que às vezes é trazer os 10%, é trazer uma oferta, trazer um alimento, para que essas comunidades distribua e ajude aquele que está necessitado naquele período. Então nós, como ser humano, nós devemos frequentar uma comunidade para ajudar o próximo. E se um momento de calamidade, de tragédia, que a gente precisar também, nós vamos ter uma comunidade para nos ajudar. Então isso que agrada a Deus. Então o jejum não é só passar fome, não é só se abster-se, é um conjunto, como você disse. Tem que ser obediente à palavra de Deus, tem que orar, tem que ter prazer de buscar a Deus. Amém? Amém. Com certeza. Glória a Deus, irmãos. O horário nosso já está avançado, né? Só para complementar o que os irmãos falaram aqui, sempre quando for jejuar com reverência a Deus, primeiramente, né? Eu creio que não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, de qualquer forma,
primeiramente, tudo que você for fazer na obra de Deus, seja ela dentro da igreja, seja ela, como Deus falou, com o irmão, seja ela ajudando o próximo, seja ela ajudando o pastor, seja lá o que for, é feito, irmãos, com referência. E o jejum em si também não é diferente. Quando for jejuar, jejua com referência, porque você não está fazendo para você, se você está fazendo para Deus. E se você está fazendo para Deus, a reverência tem que ser mais que tudo para Ele, né? Como o Donizete falou, como o Cid falou, o jejum está tanto no Novo Testamento como está no Antigo Testamento, né? Estamos nos dias atuais, né? E eu vejo que não em si, mas o jejum é obrigação da igreja, tá? Através de nós, através dos nossos jejuns, das nossas orações, do corpo de Cristo, os nossos familiares que não são convertidos vão ser alcançados, né? Os nossos amigos que não são convertidos vão ser alcançados, porque é difícil você chegar e falar para uma pessoa que não conhece a palavra, porque nem todo mundo que às vezes se diz cristão tem um conhecimento claro da palavra de Deus, porque não pratica, tá? Às vezes a gente está aqui falando, a pessoa vai na igreja, nem só porque a pessoa vai na igreja significa que ela é um crente, né? É um praticante da palavra de Deus, né? Então o que acontece? Nós como cristãos, nós como que somos praticantes, nós temos uma responsabilidade, nós temos que chamar a responsabilidade para nós. Eu como líder de professor, você como professor de zona, você como professor dos alunos juniores, o pastor perante a igreja, de estar proclamando jejum, de estar jejuando pelo Brasil, jejuando pela nação, jejuando pela igreja, e dessa forma, irmãos, não somente nós vamos ser atingidos, mas também todos que estão aos nossos redores, né? Seja amigo de trabalho, seja família, seja parente, seja filho, seja lá o que for, todos nós vamos ser atingidos, mas isso depende somente de nós. Então tem que partir de nós, tem que ser um princípio, a obrigação é nossa que somos cristãos, somos evangélicos. O horário nosso já está avançado, eu vou passar para o Cid fazer as considerações finais para a gente encerrar, né, essa live aí, e eu vou terminar aqui com uma frase de um interessante do Kenneth Hagin, que fala assim, ó: o jejum não muda Deus, ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. O que vai mudar é a minha atitude perante Deus. Eu vou ficar mais sensível a ouvir a voz de Deus. Então não vai fazer um jejum para mudar Deus, Deus não muda. O que vai mudar somos nós, as nossas atitudes. Amém? Amém. José, suas considerações finais? Bom, é muito gratificante e edificante a gente preparar esse estudo, né? Com certeza. Aprendemos muito e Deus fala conosco e a gente fica muito satisfeito. Eu me sinto realizado de poder fazer algo, né? Contribuindo não só para todos que estão nos acompanhando, mas principalmente, eu, sendo alicerçado, melhorando como cristão, aprendendo mais, porque esse momento de comunhão com Deus, de dedicação, de estudo, que nós melhoramos. Então que Deus realmente venha nos abençoar, continua abençoando a sua igreja e que cada um sinta desejo, prazer de jejuar, de trabalhar, de ensinar e exercer seu ministério. Tem muitos momentos que não é fácil, mas é gratificante, quando a gente consegue alcançar um sonho, uma realização. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu espero, irmãos, ter todas as leituras que nós fizemos, que você tenha recebido, tá? Às vezes pode ser que faltou alguma coisa aí. O horário nosso é muito curto. O tema é um tema expansivo. Quando a gente conversou, o pastor nos chamou para poder estar trazendo essa mensagem aqui hoje, esse estudo. Ele falou: o tema é livre, vocês escolhem o tema. Eu acabei comentando com o Cid, comentando com o Donizete, e nós chegamos nesse tema. É um tema extenso. Então vamos peneirar o que a gente acha em si, que a gente acha que se torna mais fácil de praticar. Então a gente pede desculpa se ficou faltando alguma coisa. Uma outra oportunidade estaremos aqui novamente, assim, se Deus permitir, Quero já de antemão agradecer ao pastor Elinho, pela oportunidade que o Senhor nos deu, não somente a mim, mas ao Cid, ao Donizete, como ele falou. Não só a gente consegue transmitir aquilo que Deus quer passar
a igreja, mas como também nós acabamos recebendo, né? Então eu agradeço ao pastor Hélio pela oportunidade, tá? Pela confiança de nos ter confiado esse período aqui, tá? E que Deus continue abençoando a vida dele, a vida da pastora Meire, a vida do Davi, que continue visitando. Irmãos, em breve estaremos novamente aqui louvando, cultuando, glorificando e adorando a Deus em nome de Jesus, tá? A gente já vai finalizar, nós já vamos fazer o encerramento, porque o horário nosso já passou do limite já, mas eu quero que o Cid dirija uma oração em favor da nação, Senhor, tá? Dirige uma oração em favor da nação, para que Deus venha estar cuidando. Deus já está cuidando, Deus já está zelando do seu povo, Deus já está zelando da sua igreja, já está zelando da nação, e que Deus venha estar dando as estratégias corretas para que o nosso presidente venha estar seguindo, que não venha fazer algo que venha ser prejudicial lá na frente, mas que sim, que tenha a direção de Deus nesse momento tão difícil que atravessamos. Fique à vontade. Senhor meu Deus, estamos aqui, Espírito Santo de Deus. A tua palavra fala, onde 2 ou mais pessoas estão reunidas, tu estás presente. Tu estás presente aqui, Espírito Santo. Abençoa, Pai amado, a nossa nação. Abençoa o nosso país, Senhor Jesus. Abençoe, Pai amado, nossas lideranças, Senhor Jesus. Nossos governadores, nossos prefeitos. Abre a mente, Senhor Jesus. Abençoe os empresários, Senhor Jesus. Abençoe cada pessoa, Pai amado, que necessita do pão de cada dia. Oh, Pai amado, para que venha, Espírito Santo de Deus, essa pandemia, Senhor Jesus, venha cessar, venha acabar, Senhor Jesus. E não venha ter sequelas em nosso país, Senhor Jesus. Para que a nossa nação seja vitoriosa, Senhor Jesus. Como nós vimos, ó Rei dos Reis, muitas das nações, Senhor Jesus, proclamaram, buscaram, Senhor Jesus, e o Senhor ouviu, Pai amado. Ouve, Senhor Jesus, a nossa nação, ouve o nosso clamor, Senhor Jesus. Abençoa, Pai amado, cuida, Senhor Jesus, amado, de cada um, Pai amado, que eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Glórias a Deus, né? Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue abençoando a sua igreja, né? Abençoando o seu povo, né? E que você tenha um ótimo domingo, né? O domingo apenas está começando. Lembrando que estaremos em jejum, né? Aqueles que se programaram o jejum até meio-dia. Na hora de entregar o seu jejum, né? Ore pela nação, ore pelo povo, ore pelo Brasil, né? Que Deus entre com providência nessa situação, tá? E que você tenha um ótimo início de semana, abençoado em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Fica na paz. Deus abençoe. Amém. Amém.